O nosso mandato tem trazido a discussão para a nossa comunidade em relação à questão da mobilidade urbana em Charqueadas. Para isso, nós sabemos que está tramitando na Câmara de Vereadores um projeto de lei que trata especificamente sobre este tema. Com isso, nós queremos aqui manifestar que já fizemos 2 vídeos explicativos dizendo o que é o projeto, o que é o plano de mobilidade urbana. Já aconteceram 2 audiências públicas no município sobre esse tema. Também organizamos situações onde a gente possa levar informações para a comunidade do que se trata, né? E pensar a nossa cidade sobre o ponto de vista da mobilidade urbana é muito importante, porque, na verdade, nós sabemos o quão nossa cidade tem crescido, e junto com esse crescimento vem a questão dos problemas, em especial da mobilidade urbana, né? Então, diante deste projeto que está tramitando, nós queremos levar informações à nossa comunidade. Para isso, nós fizemos um convite muito especial para o Eduardo Silveira de Oliveira, que é tecnólogo em gestão de trânsito, né, e pós-graduado na questão de mobilidade urbana, que prestou uma assessoria, né, através da sua empresa, a sua assessoria, consultoria e soluções de trânsito para o município de Charqueadas, e além da assessoria e a consultoria de trânsito, também fez o desenvolvimento do plano de mobilidade urbana, né? Mas, na verdade, é um assunto para nós, assim, para a comunidade, bastante novo, né, Eduardo? Então, eu gostaria, assim, de que tu pudesse nos trazer algumas informações importantes sobre esse plano, porque nós temos consciência de que, apesar, né, de toda essa discussão que nós temos tido feito, né, e após a aprovação desse projeto aqui na Câmara de Vereadores, o processo não se encerra, né? Aí sim que vem a atuação da administração pública em relação à questão da própria implementação, né, do projeto que vai ser apreciado e aprovado aqui, como também a questão da captação de recursos e, mais do que isso, a execução do plano de mobilidade urbana, né? Então, eu iniciaria, assim, já agradecendo a tua participação conosco, né? E já te passando a pergunta, o que é esse plano? Por que ele é importante para a nossa cidade, né? Então, já faria esse primeiro questionamento para ti. Bom, agradecer a oportunidade mais uma vez, né? Como falaste bem aí, o nosso plano de mobilidade, ele vem a trazer, a se tornar uma ferramenta para o município para execução planejada das ações de mobilidade no município, né? À medida que os municípios vão crescendo e vão se desenvolvendo, obviamente vai surgindo problemas na cidade, né? E para solucionar esses problemas, o município tem que criar um planejamento. O próprio nome diz Plano de Mobilidade Urbana. A gente tem aí, historicamente, Charqueadas que tem uma deficiência muito grande de passeios públicos, calçadas, né? E que o pedestre, perante ao nosso Código de Trânsito e também da Política Nacional de Mobilidade Urbana, instituído pela Lei 12.587 de 2012, prevê que o pedestre é prioridade no trânsito. Depois vem o transporte público coletivo e depois a frota em circulação normal, né? O que nós temos assim? Essa ferramenta que vai ser aprovada, que está em apreciação e então logo deve ser aprovada pela Câmara de Vereadores, ele vem atender tudo aquilo que a gente estudou no período de desenvolvimento, onde nós conseguimos fazer o diagnóstico e o prognóstico das soluções para a mobilidade urbana de Charqueadas, né? Obviamente, após o projeto estar aprovado, nós temos outras etapas para fazer, né, que envolve a implantação e a execução do plano, que nem você citaste aí. Então, precisa organizar a conta do Fundo Municipal de Mobilidade, precisa organizar o comitê gestor desse fundo, que vai contar com o apoio do Conselho das Cidades. Também criar a comissão que vai avaliar o EIT, que é o Estudo de Impacto de Trânsito, de todos os empreendimentos que vão surgir no município, né? Seja uma indústria, um estabelecimento comercial ou até mesmo um loteamento. Então é preciso prever esse impacto para encontrar soluções que vão mitigar os impactos negativos, né? Ou até que o município sugira algumas correções de projeto que venha a estar alinhado com o nosso plano, né? A gente observa que com a evolução da nossa frota no município... E como aumentou, né? Aumentou bastante, né? Nós temos só nos últimos 20 anos ela praticamente triplicou. Imagina. E
nós temos as vias estruturais do município, que a gente classifica como vias arteriais, elas permanecem as mesmas, né? Por sorte, elas foram projetadas como as vias largas, né? E que ainda hoje elas conseguem absorver todo esse fluxo viário. Só que nós temos outras situações no município. Uma delas é que ele é cortado pela 401, né? Que é uma rodovia. E utilizado muitas vezes como via expressa para interligar regiões da cidade. Porque não tem outros caminhos, por exemplo, que é ir do extremo sul lá da Vila Piratini para o extremo sul ali que seria o território de Charqueadas, Parque Manuel João, ali, Coab, obrigatoriamente tem que se usar a 401, né? Então, existem pontos de gargalo que já estão sendo monitorados. Eles agravaram muito nos últimos meses, né? Onde nós temos ali aquela intersecção viária ali com a 401, com a Urvalino Dornelles, Rui Barbosa, Silmar Bebiger e Salgado Filho, que é o trevo do Desco via Center ali. Ali está gerando pontos de congestionamento, filas que chegam a ultrapassar 150 metros em alguns horários do dia. Ali já tem uma solução apresentada que foi aprovada pelo DAER, pela Polícia Rodoviária Estadual também, que é transformar aquele trevo numa grande rotatória, né? Bloqueando a passagem interna ali e garantindo a fluidez com segurança, né? Obviamente algumas adequações têm que ser feitas ali. O DAER também exigiu que o município fizesse algumas correções de lotes que hoje estariam dentro da faixa de domínio, né? Algumas adequações de lotes ali. Então acredito que isso será dado encaminhamento na sequência da aprovação do plano aí. Outro ponto de gargalo que eu tenho observado no município e que esse preocupa um pouco mais, porque ele é um local onde acontecem muitos acidentes, que é justamente aquele trevo ali na ponta do Parcão ali, que pega a parte da Gerdau, a Vila da Piratini e a saída ali pela Getúlio Vargas, né, que seria uma das principais vias arteriais da cidade, acesso à cidade. Ali, essa semana foi observado que a fila para quem quer trafegar no sentido da Associação Piratini está indo lá na rotatória com a 1º de maio. Imagina. Né? Então já é um ponto de congestionamento ali que está ultrapassando 200 metros. Né? E com o aumento do adensamento populacional do município e novas regiões de habitação, onde por cultura, né, a gente costuma fazer as mesmas coisas nos mesmos horários, né? Então as pessoas vão trabalhar no mesmo horário, vão para casa no mesmo horário, e isso acaba congestionando ali em determinados pontos. Então essas medidas também estão previstas no plano e já podem ser implantadas na sequência da sua aprovação. Daí a importância deste plano, né? Porque a tendência é cada vez mais aumentar a população, porque a gente sabe que a cidade está crescendo, né? E junto com isso vem impacta no trânsito também, né? Na mobilidade urbana. O Plano Municipal de Mobilidade Urbana é um requisito para que os municípios possam pleitear financiamentos e apoios técnicos para seus projetos. A pergunta é porque a gente pensa que tudo isso, para a implementação, precisa de recursos, né? Sim. Então, o que isso vai... Como vai se dar isso? Como eu falei antes, ele é uma exigência da Lei 12.587, que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Lá no artigo 24, está dizendo que os municípios acima de 20 mil habitantes e aqueles que estejam dentro das regiões metropolitanas que é o nosso deverão desenvolver o seu plano. Então, Charqueadas ele se enquadra nos dois aspectos. Tem mais de 20 mil habitantes e está dentro da região metropolitana. Um outro município que eu citei, eu prestei assessoria também e orientei eles a fazer o plano, no final nós não demos continuidade no contrato lá, o município de Arroio dos Ratos, que tem menos de 20 mil habitantes, mas está inserido na região metropolitana. Sim. Né? Então, o que acontece? O governo federal estabelece que quem não fizer o plano, até 12 de abril deste ano, ficará impedido de receber recursos do governo federal, a não ser para desenvolvimento do próprio plano de mobilidade. Né? Então, o município que não tiver aprovado seu plano diante da obrigatoriedade, né, ele vai ficar sem receber recursos do governo federal. Né? Após fazer o plano, ele vai se habilitar novamente a fazer recursos. O que o município vai ter acesso a? Todos os programas do Ministério das Cidades e do Ministério do Desenvolvimento, né,
recursos do FUNSET, que é o Fundo Nacional de Segurança e Educação do Trânsito, onde nós temos mais de 75 milhões neste fundo do governo federal, que a origem do recurso é 5% de todas as infrações de trânsito vai para esse fundo. Então, todos nós contribuímos de alguma forma à medida que cometemos uma infração, né? Então, esse 5% vai para o fundo. O acesso aos recursos lá vão facilitar que as cidades se organizem, né? Criem condições mais favoráveis ao tráfego de pedestres, né? De veículos, né? A criação de que a gente chama de vias completas, de ruas completas, com a divisão organizada de vários modais de transporte, onde, por exemplo, aqui em Charqueadas a gente já prevê nas diretrizes do plano que nós podemos ter algumas vias que vão contemplar passeio público adequado, acessível, né? Acessibilidade, que é muito importante. A questão da possibilidade da gente ter ciclofaixas ou até mesmo ciclovia, priorizando também o modal por bicicleta, a organização do fluxo, né, de veículos, né, de passeio, que a sua grande maioria é utilizada. Hoje aqui Charqueadas está com mais de 67% da sua frota composta por veículos de passeio. Né? E também a criação de rotas que priorizem o transporte coletivo. Né? Nós não estamos falando em criação de corredores de transporte coletivo, mas sim rotas de que o transporte público coletivo ele consiga trafegar no menor espaço de tempo, sem gerar atrasos, e que ele se torne um transporte eficiente, né? Principalmente para aquela população de baixa renda. Né? Então a gente precisa começar a organizar isso, né? À medida que for necessário captar recursos do governo federal para que as coisas aconteçam, também isso pode ser feito. Por exemplo, nós temos lá no Ministério das Cidades um programa que prevê a renovação de frota, que por enquanto só está aberto para municípios acima de 150 mil habitantes. Mas nós temos notícias que dos municípios que fizeram seus planos, tão logo ele vai abrir para os municípios menores também, que atendem às condições do plano. O que prevê lá? Que a aquisição de veículos de transporte coletivo elétricos, né, visando a sustentabilidade. Então, além de tu garantir uma mobilidade mais eficiente, que também não se polua. Que o ambiente do trânsito polui muito hoje em dia, né? Sim. Algumas pessoas, às vezes, por falta de conhecimento específico na área, num determinado cruzamento que tenha algum problema de conflitos ali, o primeiro momento é a sugestão da instalação de um semáforo. Só que o semáforo prevê, embora ele organize, né, o trânsito, isso mudou com a nova resolução de 2022, a 973, que ela organizou os manuais de sinalização de trânsito em capítulos e volumes, né? Então ela prevê que o semáforo ele não é primeira solução. Para nós sempre foi, né? Nós nos habituamos com a sinaleira tanto ali em frente ao Clube Tiradentes. Sim. Né? E a gente percebeu a resistência quando foi retirada, né? Quanto da sinaleira também ali na Cristo Rei. Na Cristo Rei. O que acontece? Às vezes por falta de conhecimento, as pessoas esquecem de verificar uma das prioridades do trânsito, que é a fluidez com segurança. E muitas vezes, obviamente, a sinaleira ela regula o fluxo. Por exemplo, eu defendo hoje que a sinaleira da 401 ela deve permanecer. Sim. Tá? Ela faz seu papel fundamental ali, e tirando ela, a chance de acontecer um acidente fatal é muito grave. Então, que às vezes as pessoas não têm o conhecimento e acabam sugerindo uma outra medida. Só que onde é que eu ia chegar na questão da sinaleira? O veículo parado, ele polui muito mais a atmosfera, com o motor ligado, obviamente, né, do que circulando. Então, o ambiente semaforizado, ele acaba concentrando uma emissão de CO2 muito grande. E justamente nesse mesmo ambiente é onde a gente também tem grande circulação de pedestres. Então, as pessoas estão respirando aquele ar poluído no momento que os veículos estão parados na sinaleira. E isso que tu está falando agora tem também nas perguntas que nós elencamos aqui, tem essa característica, né? Como é que esse tema da mobilidade urbana, e tu já estava abordando aqui, né? Ele tem a ver com a questão da sustentabilidade ambiental, né? E isso se reflete, tu está colocando aqui um exemplo, Sim. Mas também tem outra situação que é os canteiros, né? Essa situação, eu queria que tu abordasse um pouquinho essa perspectiva da questão ambiental mesmo. Sim, nessa questão aí do acesso aos recursos do governo federal,
as ações de engenharia de tráfego, né, elas poderão também contemplar uma organização da infraestrutura urbana, né? Como a gente está num período aí que estamos sendo impactados também pelos efeitos climáticos, né? Então, não tem mais como negar o aquecimento global, isso está provado, né? Imagens que comparam, por exemplo, esse dia eu vi no Instagram, imagens que comparam lá onde aconteceu o acidente com o avião, lá nos Andes, né? Foi tema até de um filme, né? Que era uma área congelada com gelo, hoje é deserto, né? E se passaram um pouco mais de 30 anos. Sim. Então tu imagina o que a gente vai tendo de impacto. Então nas nossas cidades, no nosso ambiente local, nós temos que estar preocupados com isso também. Então o plano aprovado, ele vai abrir portas para captar recursos e esses recursos vão ajudar a melhorar a infraestrutura urbana. Por exemplo, a construção de áreas de drenagem, né, associadas com a parte da engenharia de tráfego. Por exemplo, eu já vi projetos em que cidades aproveitam a parte da via, que seria a ciclovia ou ciclofaixa, com a instalação de galerias, né? Além de criar uma nova malha de escoamento pluvial, também ela serve como um bolsão para a área de alagamento. Por exemplo, um excesso de chuva numa via que está pavimentada com asfalto. O asfalto, ele não é permeável. Essa água vai cair no chão, ela vai rolar, vai para uma boca de lobo e a canalização projetada para as cidades no passado, elas não absorvem esse volume de água, né? E as chuvas cada vez mais intensas, então pode-se criar essas galerias para que se crie uma área de absorção. Estou falando de algo que fica subterrâneo, não visto aos nossos olhos, né? O chamado cano enterrado no chão. Também a gente consegue criar áreas ajardinadas, onde elas vão servir para absorver a água da chuva também, né? E também contribuir para o embelezamento da cidade. Essas mesmas áreas ajardinadas, elas servem como absorção de ilhas de calor, né? Não é difícil perceber hoje aqui em Charqueadas, por exemplo, que o bairro com a sensação climática mais agradável é o bairro da Piratini. Sim, a Vila Piratini. Porque é o bairro mais arborizado, que tem mais áreas ajardinadas. A gente observa o recuo dos lotes com bastante gramas na frente, né? Então, talvez lá no passado, quando se projetou isso, lá na década de 70, né? Se pensou de uma forma diferente de criar um local mais agradável para as pessoas morar, conviver, né? E se não tivesse sido pensado isso no passado, nós teríamos outros problemas naquela região da cidade. Porque ali ainda nós temos vias largas, áreas com ajardinamento, que ajudam a absorver essas questões. Então, outras ações também podem ser contempladas, né? Como a gente vive no trânsito, que é uma questão dinâmica, né? Nosso tema mobilidade urbana é muito dinâmico, podem surgir outras demandas necessárias que poderão utilizar esse recurso do governo federal para isso, né? Então, se a gente conjugar toda a obra estrutural de engenharia de tráfego também voltada para a sustentabilidade, o município só vai estar acertando. É importante isso, né? Eu também tenho uma outra pergunta aqui que fala justamente dessa questão dos impactos, né, deste plano, das melhorias da qualidade do transporte público, que são fatores que estão definidas lá no plano de mobilidade, bem como o alinhamento dos anseios da população, né? O que a gente percebe, assim, tu estava falando antes sobre a questão do transporte coletivo, né? Claro que tem uma questão da gente incentivar o uso do transporte coletivo também, o que de fato diminuiria bastante, né, o número de veículos também nas vias públicas, né? Mas esse impacto do plano, uma vez aprovado, né, e com toda essa equipe que vai ser necessário para elaborar projetos de captação de recursos, porque eles não virão assim de forma espontânea, né, é preciso ter este momento também de elaboração de projetos, ele é extremamente importante, acho que para que a gente possa atender essas peculiaridades que tu fala de cada área da cidade, da região, do centro, né, o acesso com as vilas, com os bairros. Então, a nossa preocupação, ela sempre, o que
que isso vai impactar, né? Sim. A gente sabe que tem que melhorar a qualidade disso, porque a gente vê a manifestação das pessoas, né? O número de acidentes nos preocupa também, né? Essa semana eu presenciei 2 acidentes, um exatamente nesse ponto que nós estávamos conversando antes, que é do Desco, que é um problema ali no determinado horário, né? Quanto também outras partes da cidade que a gente presencia, e ali também perto da Gerdau, ali naquele, né? A gente vê. Então, assim, é importante que a gente possa informar isso, né? Que esse plano, uma vez aprovado, também vai impactar diretamente, né, na vida da gente, no dia a dia, na questão da qualidade da qualidade de vida da população. Da vida da população. Bom, o que eu queria, assim, na verdade, a gente tem, né, tu abordou duas pautas aí na pergunta, mas vamos por partes. Primeiramente, assim, a questão do transporte coletivo. Ele sempre foi, em todas as cidades, não estou falando aqui, né, ele sempre foi planejado visando o interesse do prestador de serviço e nunca priorizando o usuário, né? O usuário, ele sempre foi contabilizado apenas como uma demanda, né? Ou seja, número de pessoas que necessitam se deslocar em um determinado local. Mas nunca se pensou efetivamente na eficiência do transporte. Nós tivemos um período de pandemia, depois agora enchentes, e faz a gente repensar várias coisas. E hábitos novos surgiram, né? Um deles foi o trabalho home office, né? Que se evitou alguns deslocamentos no período da pandemia por proteção, para evitar contágio, e depois as empresas começaram a enxergar isso também como uma redução de custos e até questão de produtividade, né? O funcionário muitas vezes tinha que se deslocar um longo período, ficava 3 horas no trânsito, sendo se ele tiver a estrutura custeada pela empresa de internet, uma ajuda de custo de luz e água, ele já consegue trabalhar de casa. Sim. Né? O que nós percebemos, assim, ó, como a gente ouve essas mudanças e também com a chegada da tecnologia na questão do transporte, nós vimos a chegada do transporte por aplicativo, né? Exato. Que em alguns casos é muito mais vantajoso para o usuário usar o transporte por aplicativo do que o transporte coletivo. Mas o transporte coletivo é uma prioridade pela Política Nacional de Mobilidade Urbana e está inserido como prioridade também no Plano Municipal de Mobilidade que está em tramitação. Só que nós temos que repensar esse modal coletivo de transporte. Aquele modal que nós conhecemos com ônibus grandes, com lotado, pessoas andando em pé. Não é mais, né? Não, tu precisa construir um modal ouvindo a população. Veículos menores, né? Que atendam de forma radial. Então precisa fazer o estudo. As pessoas vão de onde para onde. Não adianta fazer o itinerário que tu atravessa a cidade aí de ônibus em 40 minutos ou quase 1 hora e que ele não atenda a necessidade do usuário, embora hoje aqui no município ele seja gratuito. Então talvez hoje a demanda do transporte coletivo hoje no município, ele só existe porque ele é gratuito, né? Isso foi instituída a tarifa zero, onde o município dá subsídio, mas também nós temos aquelas isenções aprovadas em lei, PCDs, idosos, né? O que na verdade na tarifa paga, isso acaba encarecendo a tarifa, porque tu tem as pessoas vivendo muito mais, né? E quem paga a tarifa quando ela é paga é o usuário que está na sua capacidade ativa, na sua idade ativa. Sim. Né? Então essa questão tem que ser pensada, tá? Outra questão que nem eu falei antes, tendo acesso aos recursos do governo federal, o município também consegue implantar esse tipo de serviço operado pelo município, né? Não precisa terceirizar ou abrir concessão para terceiros, operado pelo município e utilizando veículos elétricos, onde tu ganha a questão de agilidade, conforto e sustentabilidade, que não vai estar emitindo mais nenhuma molécula de CO2 na atmosfera. O que a gente vê a questão dos impactos? Assim, eles podem ser absorvidos, podem ser mitigados, acidentes podem ser evitados, desde que nós conseguimos fazer um monitoramento periódico e contínuo da situação do trânsito, né? Onde eu que trabalho na área, né, dirijo bastante também, aí, né, eu chego a rodar aí por mês cerca de 5.000 quilômetros, né? A gente observa situações de quase acidente acontece todo dia. Mas quase acidente não vira notícia. Sim, não vira dado estatístico, mas né? para o órgão municipal de trânsito, para o executivo municipal e para os órgãos de gestão,
ele deve ser considerado e monitorado, né? O que a gente percebe, por exemplo, assim, ó, no trânsito, uma premissa é fluidez com segurança. Em contraponto disso, veículo parado no trânsito não é prioridade, senão nós estaríamos aplaudindo congestionamentos. Então, quando tu vê formando filas de veículos acima do que seria comum, é porque ali tem um problema. Nós temos justamente essas filas, elas acabam formando onde nós temos intersecções viárias com pontos de conflito. Esses pontos de conflito têm que ser reduzidos ao máximo, né? Onde uma das ferramentas são as rotatórias, né? Rotatória num cruzamento simples, de 4 vias, existem 32 pontos de conflito possíveis, né? Isso até é demonstrado em diagramas, exatamente as possibilidades de manobra. Com a rotatória, a gente reduz esses pontos de conflito para 4. Quando eu citei antes onde tu disse que foi cenário de acidente ali, o trevo entre o Desco e Via Center ali, que é uma das principais rotas de acesso da cidade e transposição entre os bairros também, ao fechar a rotatória, que nem eu citei, ao fechar o trevo, como eu citei antes, ele se transformaria numa grande rotatória. O que isso garante? Garante que tu tenha fluidez com segurança e ao chegar na intersecção ali formada com a implantação da rotatória, tu vai cuidar somente, no primeiro momento, do teu fluxo da esquerda. Após entrar na rotatória, teria prioridade, né? Ou através da sinalização pode ser configurado diferente. E depois da tua direita. Sim. O que nem eu vejo ali. Hoje, naquele outro trevo que nós temos lá, do acesso da Estação dos Piratini, ele não acontece mais acidentes porque ele tem justamente essa configuração. Embora ele não seja uma circunferência perfeita no formato de rotatória, acaba tendo um oval que a gente chama da rotatória do tipo salsicha, né? Ela é esticada, ela é comprida, mas ela cumpre esse papel. No primeiro momento tu cuida só o fluxo da esquerda e depois o fluxo da direita. Isso para nós, seres humanos, dá mais segurança, porque tu foca a tua atenção num determinado ponto. Né? É verdade. E isso reduz, porque se não tivesse aquilo ali, porque no passado eu na época que eu fazia Senai, lá no final da década de 90, eu presenciei vários acidentes ali, inclusive com óbito, envolvendo até atropelamento de pessoas que aguardavam a travessia da rodovia ali. Um outro ponto que já está criando também um gargalo é naquela outra trevo da Faço ali. Mais adiante. Que se observar no horário de manhã cedo, entre 7 e 8 horas da manhã, né? Porque o acesso da empresa, né? Os trabalhadores, né? Ela é um retorno da empresa. Os trabalhadores. Só que da mesma forma que se também ela tivesse a configuração de fechar e transformar numa rotatória, ela daria muito mais fluidez com segurança. Por que eu cito isso? A exemplo do nosso litoral aqui do Rio Grande do Sul, nós temos ali do trecho de Xangri-Lá até Torres, todos os trevos vazados foram fechados e transformados em rotatória. Recentemente, agora no final de semana passada, eu tive em Tavares. E eu nunca tinha passado ali da região de... Esqueci ali que faz a intersecção da 040 com a 101, Capivari. Nunca tinha passado de Capivari sentido sul. E eu observei nessa minha ida lá a Tavares que todos os trevos que existiam também foram transformados em grande rotatória. É porque funciona, é uma solução de engenharia de tráfego que vai oferecer mais segurança para os veículos, né? Mas o que eu quero dizer? Que nós, historicamente, os nossos planejamentos da cidade sempre foram voltados para industrialização. Sim, exatamente. Né? E para o veículo de passeio, onde se priorizou vias largas e esquecemos de dar condições adequadas à pavimentação do passeio público, priorizando o pedestre. E as calçadas é um outro projeto que a gente também vai mas que ele também está inserido como diretriz dentro do plano de mobilidade. Né? E tu estava falando dessa sua experiência, das tuas vivências que tu tem e que a gente tem sempre esse radar ligado, né? Onde a gente vai, a gente fica percebendo essa questão do trânsito, que é um dos problemas grandes das cidades, né? Não só das cidades grandes, e a nossa que tem um porte menor do que uma cidade, né, em relação a outras, já tem sido um problema, né? Mas assim, olhando para essas outras cidades, e a gente sabe aqui que São Jerônimo, que é uma cidade vizinha, já teve seu plano aprovado na Câmara, Santa Cruz também, né? O que tu poderia relatar assim, de experiência que se destacam depois dessa aprovação? Tu já tem assim, algum relato dessas cidades do que
do que já está em andamento, né, pós aprovação do plano? Sim. O que a gente tem hoje no cenário de desenvolvimento, né, dos municípios? Uma cidade bem desenvolvida, ela somente se tornará bem desenvolvida à medida que ela tiver um bom planejamento de todo o seu ambiente urbano. Por essa razão, o governo federal começou a exigir que os municípios fizessem seus planos, para que a cidade se organize, né, seja planejada, porque isso vai atrair investimentos, né, novos empreendimentos que venham a surgir, venham se estabelecer no município, bem-estar da população e maior segurança para quem vive na cidade. O que é interessante, é muito mais vantajoso investir em mobilidade urbana e garantir a segurança do que tu tratar um acidentado vítima de acidente de trânsito, né? Que muitas vezes não é só o custo do tratamento para que ele se recupere. Nós temos custos sociais que envolvem, né? A questão familiar, que a renda baixa, às vezes o próprio óbito, a pessoa que é o chefe da família vem a faltar. Recentemente a gente teve que não era vamos dizer assim, não era um ressarcimento adequado, mas nós tínhamos o DPVAT, que agora foi extinto. Então hoje só está seguro no trânsito, uma questão de uma indenização, se o veículo envolvido no acidente estiver seguro. Se não tiver seguro, o pedestre vítima de trânsito está sem nenhum direito a ressarcimento. E antes nós tínhamos através do DPVAT. O que a gente observa com essas questões? Assim, cada vez mais o investimento em mobilidade urbana se torna necessário nos municípios. Por sorte, os municípios citados, que você falou aí, propriamente Charqueadas, São Jerônimo, que tem uma população reduzida, Santa Cruz já tem uma população um pouco mais expressiva, que também é uma cidade turística, Santa Cruz do Sul. Então, além das festividades, tem a questão da cultura alemã também, né? Eu até dou como exemplo, assim, em Santa Cruz do Sul existem 18 sistemas binários. O que é o sistema binário? São vias de sentido único, paralelas entre si, em fluxos opostos, né? Que se tornaria como se fossem grandes avenidas, né? Porque são poucos, né? Aqui nós temos poucos. Eu vou chegar nesse ponto, já vou falar. O que eu digo como exemplo? O pessoal vai a Santa Cruz do Sul, elogia a cidade, trafega com segurança, come cuca, não tem como comer cuca, e volta faceiro para cá. Quando está no nosso ambiente local aqui, a gente fala em sistema binário, o pessoal já recua, né? O nosso plano de mobilidade urbana contempla como soluções de intervenções operacionais, que é muito mais barato do que a intervenção estrutural, né? Porque estrutural tu vai ter que mexer com gabarito de rua, fazer obra, causar transtorno ao trânsito, e a intervenção operacional é praticamente placa de sinalização, tinta e tachões, né? Então, às vezes tu usa um dispositivo auxiliar a mais, mas é basicamente isso. Nós temos aqui em Charqueadas, a gente está no meio, exatamente nesse momento agora, de um sistema binário, que eu acho que existe desde a emancipação de Charqueadas, que é composto pela Rui Barbosa e Orvalino Dornelles. Sim, os nossos. É um sistema binário que funciona muito bem, tem sua função além de ser classificados como as vias arteriais, né? Ela tem a função de escoar o tráfego de veículos das regiões da cidade, né? Então são as vias com bastante volume de fluxo de veículos, né? E que funcionam muito bem no município. O que nós aproveitamos para fazer? Já estava dentro das diretrizes do plano de mobilidade e uma necessidade em função do uso da bicicleta como modal de transporte. E as pessoas andavam com suas bicicletas competindo com o espaço com os veículos, com o risco de atropelamento. Quando nós criamos o projeto da ciclofaixa, né, algumas pessoas questionaram, mas antes nós tínhamos 2 faixas de trânsito na Rui Barbosa e na Orvalino Dornelles, e agora nós temos uma faixa de trânsito só. Nós não temos o volume de fluxo para que nós tenhamos 2 faixas, mas nós precisamos garantir a fluidez com segurança. E quando a gente fala em garantir a fluidez e segurança, é de todos os agentes envolvidos, os personagens do trânsito, seja o pedestre, seja o ciclista, seja o condutor do veículo, o veículo particular ali. Então a gente tem que começar a pensar
a formar essas nossas vias como ruas completas. Sempre que for possível inserir uma ciclofaixa, inserir, porque é melhor que o ciclista ande na sua via com segurança do que dispute espaço com o veículo. Da mesma forma os pedestres. O pedestre ele tem que ter a calçada pavimentada. A calçada não pode ter vegetação impedindo o seu fluxo, né? Então é importante que a gente tenha essas ações voltadas, né, para o bem-estar da população em geral. É verdade. Eu fiquei aqui, enquanto tu falava, pensando também, né? Quantas coisas nós precisamos ainda, né, discutir, aprofundar e as pessoas, envolver a comunidade, né? Evidentemente que após o plano aprovado e estando na organização da execução disso, e eu quero aqui chamar bastante atenção nesse sentido de que não basta apenas aprovar o projeto, né? Depois vem a parte de elaboração de projetos para a captação de recursos e a própria execução do plano mesmo, né? Sim. Porque não pode se tornar uma lei que vai ficar só no papel, né? Obviamente a gente quer ver a questão da qualidade de vida das pessoas impactadas por este plano, por esse planejamento, né? Mas, Eduardo, assim, eu queria muito te agradecer pela tua presença aqui com a gente neste momento, né? De levar a informação à comunidade, sim, que é um assunto assim que poucas pessoas se envolvem às vezes, né, na discussão, mas na prática, né, os pedestres, as pessoas que têm o seu transporte sentem, né, no dia a dia os problemas, as situações, né. Então eu quero te agradecer por essa oportunidade de trazer essas informações para nós e também por ter já participado aqui de audiências públicas onde tu apresentaste o plano por 2 vezes para nós já, pelo teu trabalho, né, acho que é extremamente importante, nós precisamos pensar a cidade para o presente, mas para o futuro também, né? E passa por essa questão da mobilidade urbana, é uma prioridade que tem que os municípios, né? E o nosso também aqui priorizar. Então, quero te agradecer, assim, por essas questões, por todo o teu trabalho, por tua dedicação. Sei que tu é uma pessoa comprometida, né, com essa causa, com essa bandeira de luta que tu tens, né, do trânsito, porque a gente precisa assegurar a questão da vida das pessoas, né? Isso que nos preocupa. Os acidentes só aumentam, os dados estatísticos também trazem essa preocupação, mas a gente precisa agir, sobretudo, né? Então, o plano, ele faz parte de toda essa organização que a nossa cidade precisa, né? Então, eu passo para te fazer um encerramento, mas de antemão já quero te agradecer muito por todo o teu trabalho, tua atuação nesse sentido. Não, eu que venho agradecer todo o engajamento que tu vem demonstrado aí ao longo dos últimos anos, né? Preocupada justamente com essa questão da mobilidade urbana. Ontem também nós tivemos uma reunião aqui na sala de reuniões da Câmara com o pessoal da Comissão de Trânsito, onde também fiquei bastante satisfeito com a demonstração do engajamento dos vereadores que compõem a comissão, né, se demonstrando também preocupados e comprometidos com a questão da mobilidade. Eles também enxergam a necessidade do plano estar aprovado e isso vem a somar de forma positiva para o município, né, o esforço conjunto de todos. O que nós temos assim, né? O plano foi discutido, né? Teve audiências públicas, tivemos reuniões setoriais também, ouvimos a população e o plano em si ele já cria lá um capítulo que é justamente a participação democrática. Participação popular. Então ele nos traz vários elementos dentro do caput da lei lá, que além de criar o Fundo Municipal de Mobilidade Urbana, né, que nós temos direcionamento de recursos fundo a fundo, FUNSET para o Fundo Municipal, nós temos a instituição de repasse de 15% do IPVA arrecadado para o município para este fundo. Hoje nós estaríamos falando em algo próximo de quase R$1 milhão, né? Que é para fazer bastante obras no município. Recurso significativo. Nós temos os próprios repasses das multas de trânsito que também poderão ser inseridos no fundo e as disposições aí que está até previsto no artigo 70 do projeto de lei, né? Bom, para encerrar, né, a gente vê a necessidade do plano. Acredito que ele vai ser aprovado agora na próxima sessão ordinária, se não me engano, na segunda-feira. Vou fazer um esforço para estar presente e assistir, né? Quero prestigiar a aprovação do plano e dar os parabéns para todos os vereadores, né? Que acredito que será aprovado por unanimidade por todos, né? Vocês. E que tão logo a gente consiga partir para as fases de implantação e execução. Que nem você falaste, ele não se encerra ali com a aprovação do projeto de lei. Ele precisa fazer vários caminhos, né? Inserir o plano no governo federal, organizar o comitê gestor do fundo, a própria comissão que vai fazer os estudos de impacto de trânsito, né? E também alencar aquelas prioridades
das diretrizes que já estão dispostas no anexo 2 do projeto de lei, né? Que nem eu falei antes da gente iniciar a nossa dinâmica aqui, o plano ele não é engessado, ele é flexível. A parte mais flexível é o anexo 2, onde ele poderá ser atualizado periodicamente conforme previsão do plano, ou até antecipada a sua atualização conforme a dinâmica da cidade. À medida que a cidade for crescendo, for desenvolvendo, nós teremos necessidade de adequações do plano de mobilidade. Sim. Então, obrigado mais uma eu vez. que agradeço. E a gente espera aí que tão logo a gente consiga estar em fase de implantação e execução aí para o município continuar desenvolvendo seu plano de mobilidade. Nosso mandato vai continuar acompanhando, né? Porque a gente vai, sem dúvida, apreciar, né? Na próxima sessão, vai aprovar, acredito que vai ser com certeza aprovado, mas vamos continuar acompanhando todo esse processo, porque a gente precisa fazer com que ele seja implementado de fato, né? Não podemos perder recursos, o governo federal está disponibilizando recursos para tal, então a gente vai estar monitorando todo esse processo. Dizer que a gente vai deixar o link aqui, para que as pessoas possam acessar o plano de mobilidade urbana, convidar as pessoas também para estarem presentes na sessão, para acompanhar e nos colocar à disposição para responder também perguntas. Pode mandar sua pergunta, que a gente vai pesquisar, vai procurar, vai buscar as respostas, porque é importante a participação da população nessas construções de projetos, e muito mais do que isso, também monitorando a implementação de projetos dessa natureza. Então, que a gente possa ter uma cidade, de fato, que olhe para a questão da mobilidade urbana, que é fundamental para o nosso desenvolvimento e impacta na vida das pessoas, Então, muito obrigada mais uma vez, Eduardo. Estamos aí para continuar esse processo todo que só se inicia com a aprovação, Muito obrigada.